explicar o projeto novo dele quando aí. o comerciante acha que é empresário. Tudo é produto, mas ele só revende com o meio de produção. Então tá aqui o Coelho Limão. Não é o Kim Kataguiri, é zoeira, né? Mas Na ordem, pra depois tá, eu tô marcando isso. aqui, eu tô marcando os que tá lendo. Lê primeiro só. Você vai me matar em uma revolução? Não, eu não quero matar ninguém, para com isso. Sério, veja. mano? Qual que é a questão? Não, mas numa revolução a gente tem que matar. Não, qual que é a questão? Se precisar. Essa segunda elemento que você colocou é fundamental. A priori, tá? De antemão, a gente faz questão de matar ninguém. É óbvio, Agora, a gente óbvio. sabe que... Se discordar de você... Não, devido à profundidade... devido à profundidade da transformação que você quer Não é fazer... discordar de você, é vai- discordar de um bem maior. Não. É um bem maior. Você vai colocar a mão na propriedade de grandes capitalistas, a começar, Sim. né, das grandes empresas e tudo. Que é o que Hitler fez. Evidentemente, pelo contrário, o cara não capital vai matou deixar, os né? judeus Deus pra pegar o dinheiro. Entende por que eu falo tanto quando ele está debatendo com Não, você, Léo? Aí eu vou ter que cara, falar sim. do Alemanha, vou ter que discutir do Hitler. Que não é verdade. O capital circulou tranquilamente na Alemanha, poder político absoluto do Hitler. Né? Mas o poder de circulação do capital, Hitler vendeu as empresas alemãs, inclusive para financiar suas empresas bélicas. Tinha várias estatais na época do Hitler que vinha de antes, da República Os de Weimar. nazistas acumularam até o ouro da prótese dos judeus. E eles venderam essas empresas para financiar a empresa bélica. O capital na Alemanha interno se abriu. É verdade que as pessoas ligadas a esse capital tinham pouca interferência política, controle absoluto do partido nazista. Sim. Né? Mas abertura de capital total. O nazifascismo nunca teve problema nenhum com a abertura de mercado. Só que eles diziam, não intervenham no poder político. Aqui tem uma estratégia imperialista de dominação nacional e tudo mais. Mas respondendo a sua pergunta, a gente sabe que vai ter reação. Nós estamos mexendo em pessoas poderosas, em grupos que são proprietários do grande capital, então nós não somos ingênuos em achar que isso vai se dar de forma que não seja violenta. Mas não é porque a gente faz questão de matar ninguém, entende? Claro. Agora, o que legitima esse processo, eu sou um revolucionário, estou numa organização como o PSTU que fazer isso. A gente não vai sair pegando em arma e tentando dar quartelada por aí. A gente quer convencer as pessoas disso. A gente quer organizar os trabalhadores e convencer as pessoas disso. Quanto maior a força social que tem em movimento, menos reação você tem. Porque são forças sociais muito fortes, que inclusive às vezes dividem exército, dividem polícia, por quando você está colocado diante de milhões organizados com objetivo claro. Mas vai matar gente. Cara, Se necessário. se necessário, sim. Se necessário, Tá, mas sim. eu queria o entender, objetivo não é isso. entender esse se necessário. Por exemplo, você é um cara militante. Não é Você por tá causa sua de vida- opinião. Você tá sua vida É inteira quem na quer militância. impediu é que o processo Você vai aconteça. tomar minha empresa, se eu não quero. se a pessoa que for impedir o processo... Da empresa eu entendo. O cara é os grandes... As grandes empresas tem que matar se o cara não quiser. Beleza. Agora é o seguinte. Matar o Elon Musk. Você tá a vida inteira nessa militância. É um sonho seu. Você tá perto da conclusão. 99% pra você concluir o processo. Aí uma pessoa, um grande amigo seu... vai contra você. Não, Ele problema é nenhum. o opositor Problema pra nenhum. você dar continuidade no processo. Problema nenhum, ninguém tá contra mim. Eu tô contra qualquer pessoa seja morta pela opinião ou posição que ela tenha. Aqui no Não, mas caso, esse cara vai te atrapalhar a chegar, não tem problema, chegar na cara. Faz conclusão. parte do processo. Até Mas porque... ele tem que ser morto, você concorda? Não, Não discordo, tem! Discordo. Porra, velho, mas aí você Radicalmente. pode com tudo aí. Não, Aí você pode com não, tudo. vamos. Aí nós não chegamos onde precisa chegar, Se ué. você quer que o trabalhador seja Só porque o agente... Rodrigão tá de muito vermelho, reaça. ele tá... Não, Rodrigo, ele tá não, comunista, é porque ele eu quer tava sair matando pensando todo mundo. porra. Se eu tô na militância, Não. se eu tô na militância... Você é militante já, eu tô pra praticamente. conseguir uma revolução. Eu tô pra Isso. conseguir uma revolução. E eu não vou deixar. Eu mato o não vou Robertinho. deixar. Eu mato o Robertinho. Não deixa. Ele já quase matou o Robertinho mato por o muito Robertinho. menos. Pelo bem maior, você tem que matar a pessoa. Rodrigo, eu mato o vai. Robertinho. Rodrigo, Roberto e Léo, é tão mais tranquilo que vocês imaginam. Por exemplo, uma grande empresa, você não precisa nem matar o proprietário da empresa. Os trabalhadores são lá, são eles que fazem tudo. Eles vão No parar. interior desse processo, você fala assim, meu amigo, você que era o acionista, ó, tchau. Não precisa vir Essa aqui bolsa dentro de mais. valores, você nem precisa entrar aqui mais. Essa bolsa de valores que representava o capital da empresa nem significa mais nada. Porque nem é isso que vai reger Ô, o processo dessa empresa Mas agora. ele vai Diretor, ter ódio, diretor. ele vai ter Agora, ódio. se ele quiser falar, Ele vai ter ódio. então eu vou organizar um exército de paramilitares e vou lá acabar com isso. Você tá entendendo onde é que surge Aí a vai violência? matar os trabalhadores. Aí você vai ter um Aí vai conflito, matar aí os você vai ter que se trabalhadores. defender. Você vai ter que se defender, você vai ter que se organizar primeiro- de maneira armada, porque o cara vai lá com um grupo paramilitar para atravancar o Teoricamente, processo. primeiro E teria o a sangue morte do amigo- trabalhador. Hã? Começaria primeiro saindo o sangue do trabalhador, não é?
Olha aqui, ó. Você vai lá, É o mais expropriou a provável. empresa. Diretor, você ainda tem um contato daquele comprador nosso? Tem, então você vai negociar direto com ele agora. Mas o lucro de vai vir aqui início pra você dentro. já organizaria comitês de autodefesa, tá entendendo? Porque você já. porque se o cara for lá e óbvio vai que esse retalhar, tipo de vai dar reação ação pra é empresa possível minha. de acontecer. Não dá pra Mas melhorar o mundo sem de matar as pessoas, não? É de autodefesa. Mas aqui ninguém tá propondo matar ninguém. As pessoas que estão se opondo à transformação que estão reagindo. É igual o exemplo que eu dei da Revolução Russa. Revolução É a 18, democracia que todo mundo tem que Revolução aceitar. de Se não 18, aceitar- Revolução... Não tem que aceitar, não. Todos que vivemos numa sociedade, temos que aceitar como ela é. E temos que convencer as outras para mudá-la. E o que, Eu tô aqui sobre no dividir capitalismo. o território, Eu o que você aceito acha? que eu tenho que comprar o meu celular pelo mercado. Sim. Eu aceito que eu tenho que receber salário. Mas e sobre Você dividir tá o entendendo? território? Eu concordo com isso? Não, mas a sociedade é assim. Se eu quero mudar a sociedade, eu tenho que atuar socialmente. Tá entendendo? Eu não vou chegar lá no dono da pessoa que vende o celular e vou tacar, coitado, porque não tem nada a ver com isso. Mas pra você Você estaria tá ok entendendo? a gente dividir o território? Vamos supor, eu tenho metade no Brasil que é socialista e metade capitalista. Você seria a favor da gente... Vamos dividir o Isso- Brasil... Isso não existe. Não, existe, Léo. existe. O que existe... Eu tô te pondo uma proposta. parto do que existe. Essa proposta, essa Brasil, metade é isso, metade é aquilo, eu não sei onde existe isso, onde tá essa Mas metade. por que a aquilo. gente não pode fazer isso? Vamos supor, é uma suposição, é hipótese, eu quero saber se você é a favor ou contra. Não, eu não sou raciocínio baseado em hipótese, eu não sei pensar assim. Eu sou raciocínio baseado na realidade, no que existe. Então, mas é uma Eu não hipótese... conheço nenhuma região mas do aí Brasil. É por isso que o Eu socialismo só não evolui, porque a gente tem que colocar não, hipótese. Pra evoluir, não, a gente tem que... A hipótese minha, o meu pressuposto é o que existe. Tá. O meu pressuposto é o que tá E na eu não realidade. posso dividir um país como aconteceu na Coreia, Entende? como aconteceu na Alemanha. E Não se posso você dividir um tiver país em dois. metades de Papai Noel e Chapeuzinho Vermelho, o que você vai fazer? Isso aí não faz sentido na minha cabeça. É tudo Ué, a mesma mas coisa. você não quer Se socialismo? eu A gente tá começar falando a de voar, socialismo e se eu capitalismo. começar a voar, eu vou Tudo pegar bem que avião. o socialismo tá Se por próximo hipótese, do metade Papai das Noel. pessoas voarem. Eu não Então, entendo mas a gente, essas coisas. não tá falando de pessoas voarem, Entende? nem de Papai Noel. A gente tá falando de pessoas, de coisas que existem. Metade do Brasil num lugar, Não, metade no outro. esquece Não tem metade, que sentido. seja 30% e 70%. Vamos supor, é uma hipótese, tá? Separar por estados. Se a gente quiser separar por estado, que seja. A gente já é uma federação, tá? A gente é uma república federativa. Então a gente, por exemplo, separaria por estados, cada estado seria como um país. Aí o que quiser ser socialista o que quiser ser capitalista Isso não faz sentido na minha Por cabeça. quê? Porque não existe. Ué! A Europa é assim. Em vez de você ter um país gigante. Na Europa tá todo mundo que pensa assim no lugar, todo mundo que As pensa pessoas de outro mudam jeito em de outro país lugar. muito mais facilmente na Europa. Na Europa se o está Brasil, todo mundo que cada pensa de um estado. jeito no lugar, Não, todo de mundo- jeito nenhum. Então, pronto, Só que isso se não eu existe. dou liberdade estatal, como acontece na Europa, você tem mais países Isso. menores, Então- eu tenho condição de ter mais tentativas de modelos de negócio, ter benchmark para poder copiar os outros e mais liberdade para as pessoas mudarem. muito Porque simples. pro A cara sua sair do hipótese é qual? Brasil é muito difícil. A sua hipótese é qual? Eu só quero saber se você seria a favor. Se a população quiser. Assim, ó, vamos dividir o Brasil em estados. Cada estado vai ser um país. Tá? E um vai ser socialista, outro vai ser capitalista. Você se opunharia a isso? Mas então por que eu não vou querer que as pessoas tornem o Brasil? Eu não entendo o que você está querendo dizer. Porque então todas as pessoas que pensam de um jeito vão coincidir de estar todas no mesmo estado? Não, mas Não as tem pessoas sentido têm isso. mais facilidade. O cara pra sair do Brasil, ele tem que atravessar o Brasil inteiro. Ele tem que ir pro quinto dos Isso pra infernos. mim parece conversa Ele tem que ir doida, pra um desculpa. lugar. Ele tem que ir pra um lugar de língua diferente, via de regra, de cultura totalmente diferente. Se eu tenho São Paulo socialista, por exemplo, e Rio de Janeiro capitalista, o cara ele só vai de um lado ali para outro. Por exemplo, eu tô te perguntando isso por quê? Porque geralmente o capitalista é assim, ó, eu quero viver desse jeito. Você não quer? Você vive de outro jeito e acabou. O socialista, ele quer forçar todo mundo a viver do jeito que ele quer. Não, por ele isso que quer- ele geralmente, via de regra, ele acha absurdo o que eu tô falando. Entendi. Porque pra qualquer cara que é de direita, que é liberal e tal, ele vai falar, beleza, vamos dividir isso aqui, a gente vive do jeito que a gente quer, porque o socialista, ele depende do dinheiro do capitalista. Né? Então se não tiver Não, gente o pra ele capitalista forçar a depende do trabalhar, dinheiro dos se não trabalhadores. tiver... Então, mas ele precisa ter uma... Né? Sim. Tanto que você tem menos É, o liberdade. capitalista usa o dinheiro Você tem dos restrição trabalhadores, de né? informação no Não, socialismo. eu respondo de maneira bastante simples. O que nós marxistas fazemos é o seguinte: nós queremos convencer a classe trabalhadora disso. Se nós não E convencermos, se um nunca grupo vai... tem que ser todo mundo ou ninguém. vai acontecer. Se nós não convencermos, nunca vai acontecer. Simples assim. Você não nós respeita precisamos um grupo ganhar, minoritário, vocês não respeitam a minoria. Por quê? Porque se uma minoria quiser ficar num estado aqui e ser capitalista, Mas você a é forma contra. de sociedade, cara, é a forma como a sociedade funciona. E sempre vai ter pessoas Sim, que, e vai concordando funcionar. ou não, elas estão vivendo assim. Né?
As mudanças sociais se dão na medida que os grupos têm forças sociais para fazer aquilo. Força pra forçar os outros a ser do jeito que eles querem. Se eles são a maioria da sociedade organizada com capacidade de fazê-lo, sim. Aí eu tenho que tirar a liberdade dos outros. Aí você vai tirar então a liberdade da maioria que quer fazer a mudança. Se a maioria do povo... Você vai tirar a liberdade então da maioria que quer fazer a mudança para fazer. Não, eu quero que eles vivam do jeito dele. Circular. Então, pra Mas você, não existe o viver se eu tenho do jeito 51% dele, isso não dos é um modo homens de vida e 49% das mulheres, isso não se é os um homens modo de votarem a vida favor do estupro, você acha que tem que individual. estuprar as mulheres? Isso não é um modo de vida individual. Isso é a forma como a sociedade organiza. Ou você muda ela inteira ou você não muda. E O que isso nós é o marxistas absurdo. Isso que é fazemos- escravagista. O que nós defendemos é convencer a maioria dos trabalhadores disso. Se não convencer, se eles não mata. tiverem... Que isso? Se eles não tiverem Se eu convencidos, não não vai dou fazer. liberdade... Né? Se eles não tiverem convencidos, eles não vão fazer. Nós vamos continuar tentando convencê-los. A É assim, revolução não vai acontecer. não vai acontecer, não no sentido que nós queremos, faz parte do Tem que processo. ser os proletariados do mundo inteiro. Não, a gente, Unidos. a gente começa em países específicos, em locais específicos, porque existe Estratégicos. uma base nacional, né? E Nós tem que vivemos crescer. em um país, tem toda uma estrutura colocada que se organiza a nível nacional, em termos de infraestrutura de Estado, de instituições, de moeda, né? Então toda a revolução ela começa com a base nacional, evidentemente. Mas forma de sociedade, como foi o próprio capitalismo, né? Ou ela se expande, o capitalismo se expandiu pelo mundo inteiro. O mundo inteiro é capitalista. Sim. Né? E não foi um Por processo contaminação de pacífico, algo que é né? bom. E não, por guerra, no chicote, né? Guerra do ópio na China, contaminação de algo que é bom. Porque a Inglaterra Companhia era muito das Índias capitalista. Orientais invadindo a Índia, destruindo toda a sua infraestrutura tradicional, com dezenas de milhões de mortos, com os números mais pessimistas são dezenas de milhões de mortos. A gente fala em centenas, mas os menores falam em 35 milhões na Índia. Com empresa privada, tá? Companhia das Índias Orientais, Sociedade Anônima. A Inglaterra de matou capital. 35 milhões de pessoas na Índia. Pior, a Companhia das Índias Orientais. Olha a fome de Bengala, porque lá tinha uma estrutura hídrica, que a agricultura deles dependia daquilo ali, que é a estrutura de armazenamento de água daquelas chuvas das monções. Eles utilizavam aquela estrutura ali para irrigação dos solos durante meses depois do período que as monções acabavam. Essas infraestruturas, elas foram todas destruídas pela Companhia das Índias Orientais Inglesas, uma E o povo empresa morreu de fome. de fome, exatamente, aos milhões. São duas grandes fomes, tá? Uma no século XIX, outra no século XX. No início dos anos 40, mas a do início do século XIX, 18 para o 19, feita pela Companhia das Índias Orientais. A África foi dividida na caneta, assim, ó. Sim. Bota o continente africano aqui, ó. Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha. Tanto é que se você olhar aquela divisão Isso aquela divisão é toda artificial, não corresponde etnicamente a nada. Uhum. A América é a mesma coisa. E olha que aqui tinha civilizações milenares, né, que inclusive ficaram com seu trabalho compulsório. Esse é o processo aí de expansão do capitalismo, né? Eu vou continuar dando Esse é o processo. uma ajuda no superchat aqui, só pra gente passar pelo menos em quem tá aqui. Né? Pode ser, Cabeleira? Vai lá, Tá, vamos, gente, vamos o lá. anuário fica de presente para você. Ô, valeu, obrigado. Valeu. O Friedman, fora do armário, falou pro Léo aprender a ouvir aí. O Machado. Caraca, eu só ouvi. Eu só ouvi. Coelho Limão mandou aqui o valor do equivalente. Leonardo Souza, se eu coloco o quadro atrai pessoas para o meu endereço, eu vendo coisas para essas pessoas. Aquela que a gente tava falando do Sim. quadro, com certeza. O Daniel PRG aqui mandou um salve aqui. Acho que tem que falar sobre isso. Gustavo mandou aqui, falou pra você. Loconte mandou aqui, ó. Loconte Andy Léo mandou só aqui, usa furando fila. de jargões prontos e bombardeia de perguntas irrelevantes. Valeu, Andy obrigado. Léo, Ele você- tá Valeu, magoado tá comigo. grilado, Valeu, Eu só obrigado, defendi Loconte. ele, hein? Veja um debate Eu só defendi do ele. Loconte do Andy Léo. Ele tá magoadinho nosso canal. comigo, hein? Vê o debate. E Depois aí, que ele tomou a surra de mim, ele ficou E aí ele magoado. falou aqui, ó, debatendo com ANCAP e bolsonarista fica fácil, né, Gustavo? Ele tomou a surra, ficou magoadinho. E eu Brincadeiras só à falei parte. bem dele, hein? Quero debater com você a aplicabilidade e eficiência do socialismo. Beleza, valeu, Pode debater com Loconte. você. O Hans Reinhold. Beleza. A notícia é boa que esses comunes, seus seguidores, enfim. Valeu, Hans Ronald. O Lucas Magdalene. Gustavo, fala um pouco da organização. Não vai dar tempo das cooperativas, enfim, mas no próximo episódio ele fala das cooperativas. Não, deixa eu pra mandar isso gente. aqui, Robertinho, que você tá O lendo muito foda. Birajara Souza. Olele, olalá, pega QGB. Peraí. Só um minutinho, rapidão. Beleza, então. Léo, como você justifica defender um sistema que recompensa tão bem os que assumem risco no mercado como donos e tão mal aqueles que arriscam a vida
como bombeiros e enfermeiras. A vida vale menos? Gustavo, um salve do OCI. De jeito nenhum. Eu acho que, inclusive, essas pessoas têm que ganhar mais. Mas aí que tá. Como essas pessoas... olha só, todos... ele falou bombeiro, policial e tudo. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, isso você tem uma estrutura em conjunto com a população. Então você tem cidades pequenas, onde você tem um corpo de bombeiro e as pessoas são voluntárias, por exemplo. Você tem uma outra estrutura. Aqui, essas pessoas ganham um pouco porque elas estão dentro do contexto socialista, onde é o Estado que controla isso. Você tem algum bombeiro privado aqui no Brasil? Não? Se você tivesse um bombeiro privado aqui, imagina que se tivesse um bombeiro privado, eu tenho certeza que se eu tivesse um bombeiro privado lá na minha cidade, ele seria muito mais eficiente do que o estatal. Se o cara cobrasse R$1 de cada um, R$1, você não pagaria R$1 pra você, se essa casa pegar fogo? Claro. Tá? Eu teria só lá em Guarulhos, lá, de estrutura pra esses caras, sei lá, 1,5 milhão pra esses caras todo mês. Se eu cobrasse R$1 por mês, ou que fosse R$1 por ano, daria pra fazer. Eu poderia ter uma estrutura privada, onde esses caras forneceriam um serviço muito melhor e eles ganhariam muito mais. Agora, como eles estão dentro do contexto socialista, eles ganham pouco porque estão dentro do contexto socialista. Por isso que o cara que é empresário e ele arrisca, ele ganha mais. Porque esse cara tá dentro do contexto capitalista. Então ele ganha arriscando o dinheiro. O outro no contexto socialista, ele arrisca a vida e ganha pouco. Então se a gente sai do contexto socialista, esses caras vão ganhar bem. Só que o cara tá defendendo justamente o que faz ele ganhar mal, o socialismo. Boa. Continue, Zé. Eu não sei onde eu tava, não. Você falou que ele aí. Eu parei aqui. É tão óbvio isso que dá até desespero. O que é que acha aqui? 30 segundos, tá? Rapidinho, só uma questão. Pode, vamos lá. Funciona assim, ó. Vamos lá em ordem. Tudo aquilo que não dá lucro vai pro Estado. É assim que funciona. E ele tá no Estado porque ainda não é rentável. Não dá lucro? E tá no Estado porque ainda não é rentável. Quando passa a ser rentável, é vendido. O exemplo muito bom é esse que acontece com a SpaceX do Elon Musk. Né? Isso teve dentro da NASA durante muito tempo, porque só a NASA demandava isso. Ou a outras agências espaciais, mas você não ia compartilhar a tecnologia, né? Agora que lançar satélites, bem como Starlinks e várias outras coisas, se tornou uma atividade viável economicamente, aí isso foi separado do setor público e entregue para o setor privado, entende? Então é sempre nesse sentido. Serviço como bombeiro tem que ter uma universalidade, todos têm que ter condições de pagar, porque se você tiver um incêndio e você não controlar, isso vai para as outras casas, inclusive, não vai pegar só daquela pessoa, né? Então fica com o setor público, porque as outras pessoas não têm como pagar. Quando se tornar viável economicamente, eles privatizam. Que absurdo. E assim foi em vários e vários outros setores. Então, na verdade, o mecanismo socializa os lucros são privados, mas o prejuízo ele é socializado. Então, tudo aquilo. Universidades. Qual a diferença da pesquisa da universidade para a pesquisa das empresas? Porque na universidade se pesquisa coisas que você ainda não tem certeza do resultado, que o resultado é incerto. Gente, coisas que ainda estão... Pesquisas que ainda estão abertas, que empresa nenhuma faria, porque ela não vai colocar um dinheiro numa coisa que ela não tem segurança do retorno que vai vir depois. Então, fica com a universidade. Se é algo mais ligado à engenharia, que você já conhece mais ou menos os processos, sabe que se colocar uma quantidade X de dinheiro você vai chegar naquele resultado, o setor privado fazendo a empresa. Então funciona mais ou menos assim. Tudo aquilo que dá prejuízo, quem paga é a população. Tudo aquilo. E a conclusão parece que é o capital sabotando o Estado, pelo jeito que você fala. Usando o Estado, porque depois ele vai usar as tecnologias feitas na universidade. Tipo, a NASA já tinha a tecnologia da Starlink pronta, só que ela deixou de implementar isso para deixar o Elon Musk fazer. Uma parte, ela já estava naquele caminho. Ela já estava naquele caminho. Desenvolvido. Quando os ônibus, não estava tudo, mas quando os ônibus espaciais foram abandonados, eles já começaram um processo de desenvolvimento que ia nesse sentido. E depois se tornou no meio do caminho viável economicamente, porque agora você podia usar aqueles foguetes para o setor privado, para satélites, que passou a ser amplamente demandado e tudo. Isso eu já falei em outros lugares. Estado e mercado é a mesma coisa, tá? Estado e mercado estão de braços dados, sempre. Né? É só uma utopia da carochinha que acredita que pode existir um mercado privado sem Estado. O capitalismo, ele necessita, sobretudo no nosso tempo, cada vez mais de um Estado forte. Tá? O que o marxista quer fazer é acabar com esse mercado e com esse Estado. Gente, não tem o que não possa dar lucro. Você vê que aqui você tem um monte de empresa querendo tratar cocô, né? A gente tivemos o marco do saneamento e tal, e o Estado não deixa. O Estado não deixa. As empresas querem resolver esse problema. Aí fala, mas o bombeiro é porque as pessoas não podem pagar. Por isso que é do Estado. Todo mundo tá pagando. Você não tá pagando pelo bombeiro? Você não tá? Quando você compra um chiclete na rua, você tá pagando imposto e você tá pagando o bombeiro. Só que você tá pagando caro.
Você ia pagar... Só pra você ter uma ideia do absurdo que é isso que você falou, quando se começou os carros nos Estados Unidos, apareceram os carros, começo do século XX, começou a crescer a indústria automobilística, os caras começaram... A indústria automobilística queria que o Estado construísse a estrada. Isso acabou dando certo, porque se o Estado não construísse as estradas, as ruas, eles teriam que construir. Só que se eles construíssem, o que ia acontecer? Os carros seriam mais caros. Só que agora o Estado constrói as estradas e você paga os carros absurdamente mais caro. Então, hoje você paga um carro que custa 100 mil, você vai comprar um Corolla. Ele custa 100 mil, você paga 200 mil. Você paga o preço do carro em imposto, você paga. Para o Estado construir as estradas. Se fossem as empresas que construíssem a estrada, você ia comprar o carro mais caro. Mas em vez de ser 200, ele ia ser 110 mil. Porque o mercado é absurdamente mais eficiente. O Elon Musk, ele fez despencar, mas despencou assim para menos de 10% o custo de lançamento por quilo de material para o espaço. O Estado, até a NASA, era absurdamente ineficiente. O Estado sempre se mostra ineficiente. O mercado não. Tanto que, porque o cara ele precisa ter um custo baixo, ele precisa ter retorno, ele precisa ter lucro. Tanto que o quarto, se eu não me engano, o quarto lançamento do Elon Musk, que os 3 anteriores tinha dado errado, ele falou, gente, esse aqui é o último. Eu não tenho dinheiro para mais. Esse aqui é o último. Então, se eles não conseguissem ser eficientes, o que ia acontecer? Ele não ia para frente. O Estado não deu certo, mais dinheiro. Não deu certo, mais dinheiro. Não deu certo, mais dinheiro e dane-se, é o dinheiro das pessoas. Então é tão absurdo isso. Faz, não, porque o que dá lucro é do mercado, que não dá. Tudo pode dar lucro, tudo. Inclusive tratar cocô, que o Estado brasileiro não deixa as empresas fazerem e elas querem fazer. Só que quando a empresa faz, ela é absurdamente mais barato, mas absurdamente mais barato. Tanto que para eu comprar um telefone, quando era do Estado, era o preço de um carro, para eu ter um telefone. Hoje, depois que privatizou, qualquer mendigo tem telefone. Uma linha custava, nos valores de hoje, 20 mil reais. Hoje você compra um chip de telefone que é a linha, custa 5 reais. A gente falou disso ontem na telefonia. Falou. Aqui a mudança tecnológica que ocorreu no período foi o contrário, na verdade. O Estado investiu em toda a infraestrutura, é um ótimo exemplo. Para mudança tecnológica, para digitalização da telefonia que veio naquela época, que permitiu tudo que veio depois. Então o que ocorreu foi uma mudança tecnológica que nem foi criada no Brasil. O Estado investiu nessa mudança tecnológica e agora que se ia dar muito dinheiro, vendeu. Mesma coisa em todos os outros setores. O Estado é satânico. O Estado já tinha o conhecimento que a telefonia ia virar o que virou. O mercado teve que refazer todo o sistema. Internacionalmente. Tanto que essa mudança que é entendida como melhor, ela se deu naquela época no mundo inteiro. No mundo inteiro. Em percebe? Cuba não. Porque as mudanças tecnológicas aconteceram naquele período. Cuba não deu. Agora, ainda que muitas vezes tem a redução de custos mesmo. Um ótimo exemplo, e nesse sentido até concordo com o Léo, é a Vale do Rio Doce, com Brumadinho e Mariana. Investiu tão bem nas barragens que elas estouraram lá com centenas de mortes. Por que aconteceram esses acidentes? Com centenas de mortes. Claro, você vai falar que é sempre o Estado. Não, eu te explico. Se você escorregar e cair aí, você vai falar que a culpa é do Estado. Deixa eu te contar o que aconteceu na minha empresa, tá? Eu, por exemplo, a minha empresa é uma empresa de aço, só tem aço. Se eu quiser tacar fogo na minha empresa, eu não consigo. Tá? Se eu pegar um galão de gasolina e tacar lá fogo e botar fogo, o fogo vai pegar, vai apagar e vai pro saco. Só que eu preciso ter uma licença do bombeiro, porque o bombeiro ele consegue analisar a instalação elétrica melhor do que eu, que sou engenheiro. Mas vou lá, pago uma fortuna, puta uma burocracia pra eu ter a licença do bombeiro. Pra que serve essa licença? Essa licença do bombeiro é uma licença pra eu matar. Ela me dá o direito de matar. Porque se eu quiser tacar fogo na minha empresa e matar pessoas lá queimadas, eu falo, gente, as pessoas morreram queimadas, mas eu tenho aqui licença, então a minha parte eu fiz. Eu tenho o direito de matar, é isso que essa licença é. Ela me dá o direito de matar. Tá? Por que Brumadinho, aconteceu o caso de Brumadinho e de Mariana? Porque você tem licenças e tal, a gente sabe como isso acontece no Brasil. Você vai lá, você paga pro agente estatal, não sei o que, e libera as coisas. Você não tem que ter licença nenhuma do governo, nenhuma. Você tem que ter a responsabilidade sobre o seu rejeito. Se ele estourar e matar pessoas, quem é o responsável por isso? Vai pra cadeia agora. Se o cara que foi o responsável, se o cara pode ser privada também. Aliás, eu quero que seja privada. Quem vai determinar que ele vai pra cadeia, então? Aí eu tenho uma justiça que inclusive a justiça, principalmente para contratos, eu sou a favor de que seja privada. Eu não sou contra a justiça pública. E se a pessoa não quiser ter relação com essa justiça, já que ela é privada? Mas eu não tenho como não querer a nossa justiça. A nossa justiça é assim, eu não posso não querer. Nesse caso que você tá dizendo aí, é só uma curiosidade mesmo.
Você qual terá a caso? justiça privada, a cadeia privada, o cara que estourou... A justiça fala privada... Assim, não, eu não tenho nada a ver com essa cadeia, eu não tenho nada a ver com Mas essa justiça. é assim, eu não tenho nada a ver com essas leis aí que tem agora, Mas eu não ela assinei ali nada. é imposta. Então, se você está dizendo que não vai ter o Estado, ela vai ser imposta essa figura de Brumadinho. Mas eu não sou contra o Estado, tá? Deixa o Estado do jeito que tá, não vou mexer. Então, eu sou a favor da Entendi. Eu sou a favor de você ter uma justiça privada, por exemplo, para contratos. Então eu faço um contrato com você e a gente pega uma empresa que eu aceito e você aceita. E aí essa empresa vai fazer a justiça caso a gente tenha um problema com o nosso contrato. Aí a gente paga, vai ser muito mais barato pra gente do que a justiça estatal e ela vai resolver rapidamente. Tá? Que é o que não acontece na justiça. Eu entendi o seu Mas ponto. vamos pra história de Brumadinho, voltando. Se os caras responsáveis, os que assinaram lá, não tem que Estado nenhum dar licença. Quem é o responsável por essa barragem? Esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Esses são os responsáveis. Se a barragem cair, se matar a gente, vocês vão pra cadeia agora. Se os caras da primeira que aconteceu em Mariana, se eles tivessem ido pra cadeia na hora, você acha que os caras de Brumadinho não tinham se mexido na hora? Você acha que teria acontecido de Brumadinho? Opa. É óbvio que não. Como ninguém foi preso, ninguém recebe indenização quase nada, porque se eu desse 1 milhão pra cada família, 1 milhão de reais para cada família do caso lá da Vale, isso não comprometeria o lucro do trimestre da Vale. Tá? Não comprometeria. Milhões, né? Não 300 pessoas, né? Não comprometeria o lucro do trimestre. Tá? Só que como o Estado dá licença, a licença que o Estado dá é uma licença para matar. Só que o Estado deu a licença, morreu, não tinha a licença do Estado. O Estado está a serviço dos grandes proprietários da Vale. Do capital. Capital dos grandes proprietários da Vale, como é óbvio, né? Como ele acabou de dizer, tinha regulação, a coisa aconteceu. Sem regulação, imagina o que teria acontecido, né? Sem regulação é cadeia. Sem regulação, imagina o que teria acontecido. Deveria ter cadeia. Então, não teve cadeia porque por quê? A cadeia porque o Estado deu a vale licença uma pra coisa matar. quando é para a massa da população e não vale, evidentemente, quando atinge essas pessoas. Isso aí, isso é o socialismo. Então significa que o Estado está a serviço de quem? Das grandes empresas capitalistas. O Estado é satânico. Por que você poderia ter grandes feito empresas capitalistas, né? ela sempre está financiando o pessoal de esquerda? É porque para você, todo mundo que não é você é pessoal de esquerda, né? Porque o que eu entendo é, por exemplo, que as organizações marxistas são amplamente minoritárias no mundo inteiro. Amplamente marginais e minoritárias. Né? Agora, o termo esquerda e direita é um termo que as pessoas usam assim, a revelia. Normalmente as duas posições dominantes no país é assim que funciona. Sim. Você chama uma de esquerda e uma de direita, não interessa quais são. Agora tá melhor. Você tem esquerda e extrema direita. Ficou um pouquinho mais longe. Tá um pouquinho mais longe. Mas eu entendo. Esquerda e extrema direita. Mas é isso. Aí se mudou as opções. Então, por exemplo, quando tinha PSDB e PT, era assim, o PSDB era a direita, o PT era a esquerda. Depois que saiu o PSDB e entrou o bolsonarismo e tudo mais, aí agora o PSDB já foi... Mas esses termos não querem dizer nada. Né? Então, o que é esquerda? Esquerda e direita, eu não estou contra que as pessoas usem, não, tá? Assim, relativamente, serve para você identificar os atores políticos, mas de conteúdo, esses termos não querem dizer nada. Tá entendendo? Então, por que ajuda a esquerda? Mas o que é a esquerda? Não sei, qualquer coisa. Tá entendendo? Então, agora que você tem, por exemplo, o crescimento desses grupos chamados de extrema-direita, à luz deles, tudo que existia antes parece esquerda. Né? Agora, uma coisa eu posso deixar ter certeza: esses grupos de grandes capitalistas, de grandes bilionários, não estão a serviço, nem financiam aqueles que, como eu, quer destruí-los. Que é acabar com essas grandes empresas que vivem do trabalho alheio, que vivem massacrar o restante da sociedade, do controle de todas as estruturas. Não tem financiamento existentes. do grande capital? George Soros, assim, não põe grana no PSTU, não? Não, um grande empresário, que dirá George Soros. E se colocar, a gente não aceita, né? Até porque teria que ter alguma contraparte para isso, né? Várias organizações, na verdade, elas podem ter até uma origem em organizações de trabalhadores, com alguma independência. falar que Karl Marx foi financiado também, assim. Adoro essas histórias. Sabe por que essa história é baseada? Teorias da conspiração como terra plana surgem assim. Então, é assim que funciona. Eu até falei isso num podcast recente. Eu preciso defender que eles chamam os globalistas, né? Financiaram Marx. Tem alguma documentação sobre isso? Não. Tem alguma informação sobre isso? Pela esposa, não financiado por isso, não é? Não, Marx trabalhou a vida inteira como jornalista. As histórias disseminadas na internet hoje. Ele não engravidou a própria empregada? Adoro, né? Engravidou não? Veja que você me fez uma pergunta, não deixou responder e já está colocando outra. É porque essa é sim ou não. É rapidinho. Sim. Ah, tá. Só pra saber.
Marx foi jornalista a vida inteira, trabalhou como jornalista a vida inteira. Os empreendimentos que ele teve foram extremamente bem-sucedidos e destruídos pelo governo. Ele criou um jornal chamado Gazeta Renana, que ele era editor. Quando ele assumiu a editoria desse jornal, ele cresceu 350% no número de assinaturas. O governo mandou fechar. Ele continuou contribuindo com vários jornais, como Vovarte, ele era jornalista. Até que nas revoluções de 48 e 49 ele cria um jornal, a Nova Gazeta Renana. Esse jornal dele cresceu tanto que se transformou no segundo jornal de maior circulação na Alemanha, perdia só para do governo. Caramba. O oficial do governo. O que o governo fez? Fechou o jornal, ele foi expulso da Alemanha e perdeu sua nacionalidade. Marx chegou na Inglaterra, ele trabalhou, ele editou algumas revistas, que a entrada foi proibida na Alemanha, até que ele virou correspondente internacional do New York Daily Tribune, que era o jornal de segunda maior circulação dos Estados Unidos, tiragem de 200 mil cópias diárias. O Marx contribuiu para esse jornal para mais de 10 anos, era o principal emprego dele. Ele nunca precisou da ajuda do amigo dele, o Engels? O Engels ajudava. Ajudou bastante ele com porque o jornalismo na época, sobretudo nesses jornais, você ganhava pelo varejo, por artigo publicado. Você não era é igual o Uber, né? Como se fosse você um ganhava freelancer por serviço, mesmo. como se fosse um freelancer mesmo. Então ele tinha uma renda muito irregular. Às vezes ele tinha 2, 3 os artigos, à época eram artigos muito longos, mas ele tem mais de 500 artigos pelo New York Daily Tribune, ele era jornalista a vida inteira. E era uma renda muito irregular, tá? Mas até isso era combinado. Final dos anos 40, o Marx ajudava o Engels. Quando o Marx criou a Nova Gazeta Renana. O Engels, nos anos 48 e 49, foi sustentado pelo Marx. Quando chegou nos anos 50, o Engels, que reconhecia a enorme capacidade que o Marx tinha para se dedicar ao capital, o Engels aceitou ir trabalhar na empresa do pai dele, com quem ele tinha brigado, para poder pegar um excedentezinho da renda e ajudar o Marx. Tá? Mas ele continuava trabalhando como jornalista ao longo de todo esse período. Tá? Ele só foi deixado de atuar como jornalista, que era a profissão dele da vida toda. Inclusive, ele era um jornalista que era tão bem requisitado que o New York Daily Tribune tinha 40 correspondentes internacionais. Com estourada a Guerra Civil Americana em 63, Marx já trabalhava lá há mais de 10 anos, passou para 8. O Marx estava entre esses 8, por causa da crise que gerou a Guerra Civil Americana. E o jornal demitiu esses 8 um a um. O Marx foi o último correspondente internacional a ser demitido. Tamanho o sucesso dos artigos que fazia no jornal. O jornal teve, inclusive, que parar tempos depois, pela Guerra Civil, um evento externo. Né? Ele só teve tranquilidade, ele realmente só parou de trabalhar, que ele trabalhou a vida inteira, e muito, foi jornalista a vida inteira, quando o pai do Engels morreu. E aí o Engels recebeu como pagamento da herança, como pagamento pela empresa dele, ele pediu uma pensão vitalícia para ele e para a família do Marx. E já estavam velhos, inclusive. Então, nos anos 70, nos 10 últimos anos da vida do Marx, ele passou a receber essa pensão vitalícia, que virou espécie de uma aposentadoria, por assim dizer, né? Então, e aí, só para fechar essa história, para vocês verem como é que as coisas são inventadas. Então falaram, temos que inventar que o Marx foi financiado por algum desses grandes caras. Não acharam nada. Mas depois de muito cavucar... Sim, não, ele recebeu. Não recebeu nada. Eles descobriram que, quando ele mudou para Londres, em 49, quando ele saiu da Alemanha, que ele morou de aluguel num prédio, que era um muquifo, um cortiço, do qual ele pagava aluguel, mas eles descobriram não, dizem que descobriram, porque nem esse documento eu nunca vi, que esse prédio onde ele morava, do qual moravam centenas de pessoas, existe até hoje em Londres, um desses caras, não sei se é uma da família Rothschild, teria alguma relação com a propriedade desse prédio. Logo está provado que o Marx foi financiado pelos Rothschilds. Onde tem fumaça, tem fogo. Mas tem uma carta famosa de Engels para Marx, né? Que Engels escreve para Marx que ele tá com problemas e tal. E Marx, ele responde dizendo que ele tá sem tempo e não pode falar com ele. E Engels, inclusive, ameaça, né? Tirar um certo financiamento que ele dava. Isso é uma carta que ficou, de certa forma, famosa. Não. Cara, eu já li umas 8 biografias do Marx. A briga que eles tiveram foi porque o Engels teve o falecimento de uma companheira, esposa do Engels. Isso aí, ele queria conversar. E normal, isso é coisa normal. Sim. Acontece que a devassa que foi feita depois, você imagina se alguém pega todos os nossos e-mails e mensagens do WhatsApp da nossa vida inteira. Sim. Porque o Marx foi assim, essas coisas são preservadas como carta. Foi o que fizeram com o Mussolini, deixa eu analisar as cartas deles. Deixa eu analisar isso aqui para me ver qualquer coisinha que eu acho aqui para poder desconstruir a figura depois, entendeu? Então, Engels e Marx foram amigos de sangue assim a vida inteira. Houveram discussões e desentendimentos, como todo mundo, eles eram seres humanos. Sim. Não eram extraterrestres. Mas você concorda que teve coisas que desabonaram ele? As filhas do Marx adoravam Marx, idolatravam Marx. Por que elas se suicidaram? A Eleanor Marx se suicidou com uma doença terminal,
15, 20 Mas não é estranho anos. essa história? Você tá com doença terminal e vai se suicidar? Não acho não acho estranho não. Eu acho muito estranho. 15, Eu nunca 20 ouvi anos, falar disso. 15, 20 anos. Alguém com a doença terminal e cometeu suicídio. Muito comum. 15, 20 anos depois da morte do Marx, tá? Ela tinha uma doença em estado terminal em 1898. Marx morreu 15 anos antes, tá? E também, veja, se alguém de nós tiver uma filha e por alguma razão essa filha ou filho chegar a cometer um suicídio, você tá desabonado por causa disso? Sim, ou não. eu? Eu acho que um olha, pouco, olha a loucura. Meu amigo, desculpa, ninguém aqui tem o controle da vida eu de ninguém. considero, se eu tiver um filho e ele cometer suicídio, eu uma me considero foi um pouco doença em culpado. estágio terminal e a outra é uma coisa que eu acho meio bizarra, mas é uma decisão dela, também em outro contexto. A filha mais nova, a Laura, a nova não, do meio, ela e o marido dela, desde novo, eles tinham definido que quando eles fizessem 70 anos de idade, eles não queriam depois, velho, ficar dando trabalho para ninguém, então eles iriam tirar a vida depois dos 70 anos, uma eutanásia voluntária. E foi o que fizeram. Isso lá no século XX. Cara, eles eram muito louco, né? Eu acho muito... Mas, cara, pra mim, eu não tô julgando ninguém, não, mas... Cara, agora, eu vou viver até... Mas eram ele não todas as três filho da filhas. empregada, não, pra você não desabona Cara, ele? as pessoas não têm nem certeza se o filho era dele, entende? É só pra você ter ideia de como que essas coisas são transformadas. De fato, há indícios, e eu defendo que o filho era dele. Você tá entendendo? Aliás, todos os Mas nós indícios não apontam pra isso. temos informações de como era essa relação. Nós simplesmente não temos. Nada. É que as pessoas criam teorias da conspiração. Uma delas foi criada por uma carta depois da morte do Marx, que dizia que ele visitava a mãe dele, que era a Helene de Munt, que era, inclusive, continuou trabalhando na casa do Marx, ajudou o Engels nas edições do livro do Capital e tudo mais. Então dizem que acharam uma carta já de muito tempo depois da morte do Marx, que falava que ele sempre ia visitar a mãe e que ele entrava por uma porta X lá dos fundos para encontrar com ela. Aí nisso eles se transformavam que o Marx não deixava ele entrar na casa pela porta da frente. É uma carta de 15 anos depois da morte do Marx. Tá entendendo? Não se sabe qual era a relação, não tem informação sobre isso. Você tá entendendo? Então por que o Marx... Simplesmente não sabemos. Quantidade de informações que existe do Marx com relação a esse possível filho. Nenhuma. Não tem nenhuma documentação sobre isso. Simplesmente não sabemos. Sim, até porque não assumiu, isso, não vai ter, não tem como. Como que você sabe? Simplesmente nós não sabemos. Então, veja, é o tipo de coisa criada para se fazer uma demonização de um personagem a partir de elementos individuais pensados. Por exemplo, poderiam ter pegado documentos da polícia secreta alemã que visitavam, monitoravam Marx quando ele mudou para a Inglaterra, e os caras da polícia secreta diziam que ele passava as tardes inteiras brincando com as filhas. O Marx gastava muito, uma das razões que ele gastava muito, que as filhas iam para curso de piano, de teatro, tudo que existia na sociedade inglesa, para além, inclusive, do patamar social dele, e possibilitava. Todas o idolatravam, as 3 filhas, o idolatravam. Teve 2, né? 3. 3? Porque teve uma que morreu de doença aos 40 e poucos anos. E todas foram bem-sucedidas, tá? Eleanor Marx, ela era tradutora de teatros, ela traduzia Ibsen do norueguês. Tem edições do Ibsen, do norueguês, do dramaturgo, traduzida pela Eleanor Marx. A Jenny, a mais velha, que morreu mais cedo, de doença, próximo do Marx, inclusive, virou uma jornalista de renome. Tem vários artigos publicados sobre a questão irlandesa, publicados no exterior. E a Laura era muito respeitada na social-democracia alemã. Todas elas tinham enorme referência no Marx, que tinha um apego enorme aos filhos. Ele, inclusive, perdeu um filho homem mais novo, como era normal na época, antes da vacina, antibiótico e tudo. Marx ficou quase 1 ano sem conseguir fazer nada direito. Tamanho ele ficou assolado. Então, cara, sinceramente, ele era uma pessoa perfeita? Não. Ele era uma pessoa que nunca cometeu erro. Não, era um ser humano como todos nós. Mas sinto muito. Minha opinião não há grandes coisas que o desabonem. Ele tinha suas características pessoais. Era muito arrogante, etc. E por aí vai. São coisas construídas depois, entendeu? Você não vai acreditar nisso, assim, tá? Porque você é uma pessoa que defende e que, né, conhece o Marx, mas vamos entender que nem Jesus agradou todo mundo, né? Quem dirá Marx. Mas eu acho bacana do Gustavo, porque às vezes a gente fala com umas pessoas de esquerda que é muito claro que o cara ele usa da esquerda para conseguir um público, né? E você, por mais que você possa estar errado em tudo que você fala e você tá, né? Mas você não, mas pelo menos você é honesto, você acredita.
Entendeu? Você estuda, eu acho que tem um valor nisso pra mim, entendeu? Sim. Então você acredita, né? Eu acho que isso vai dar certo, quero uma sociedade melhor e acho que isso vai dar certo. Tá fazendo Rapaz, pelo bem. No Tá final das fazendo pelo contas, bem, você né? vai matar todo você quer o mundo, bem. mas... O Gustavo ele tem hiperfoco, cara, e ele fundou no estudo do marxismo. Sim. E não é à toa que o cara sabe demais, né, Sim, velho? muito bom. E assim, foi elogiado até por ícones da direita aí, não vou falar. Ah, o não, nome você não vai depois. falar que o Olavo elogiou, não. Não sei. Tem vídeo aí? Eu Tem não vídeo, vou falar hein? isso não, né? Mas, cara, queria falar pra galera, eu acho que a gente pode continuar aqui com o Léo, respondendo o superchat ainda do pessoal. Não tem mais chat aí? Tem chat pra caramba aqui. Vamos lá. Demais. Falei pra deixar o Mas tem que despedir do Gustavo, porque o Uber tá aqui pra levar ele pro aeroporto. Isso. Pode ser? Você acha ruim a tranquilo. gente continuar depois respondendo Não, os de jeito chats nenhum, aqui? de jeito Que agora Porque a gente vai tiver falar de mal novo- de responde- você, hein? Eu continuo respondendo por você. Agora a gente Você vai pode- meter eu o vou- pau em você agora. Que Mas Não, dá brincadeira. suas declarações finais Muito aí, bom, pô. muito bom. Não, primeiro, assim, agradeço a oportunidade, o convite. Estou aí Valeu, inteiramente à disposição. Adoro debater, eu sou um polemista por natureza, não tenho nenhuma restrição com relação a isso. Então, agradeço muito aí, Roberto, Valeu. Rodrigo, Léo. E no mais, tudo que o Léo continuar falando aqui pra frente é mentira. Teve um superchat aqui que eu tenho que falar antes aí, de R$50, Sei. que é a galera perguntando por que você não aceitou debater com o Miorim. Não, foi isso não, foi o contrário. Opa! Não, eu aceitei. Eu só recebi a notícia que o debate tinha sido cancelado. Logo eu supus que é por conta dele. Mas assim, eu não sei por que foi cancelado, tá? Eu tive no São Paulo no Redcast, não foi isso? Nessa última vez, quando eu debati com o Otávio, né? E tava marcado o Otávio em um dia, e salvo engano seria o Miorim no dia seguinte, e tava confirmada a minha participação. Ou seria com o Miorim no dia anterior e com o Otávio no dia seguinte. Então não sei. foi você que recusou debater com o Miorim. Não. Assim, Foi o o Redcast, Miorim me comunicou que, que tinha que sido tinha desmarcado. cancelado. Tá, o E eu estava Miorim lá. você não afinou. Como? O Caporeso. O Caporeso também Não, você foi. tá totalmente... É o que por isso a gente tá marcando pro mês que vem, vai dar Isso. certo. Pode marcar o Isso, né? Miorim com você também, então? Pode, Não tem pode. problema do Miorim? Não tem nenhum problema. Certeza, gente. Ó, eu Absoluto. converso Eu com o acho que foi, Miorim. não. Pelo que falou, foi o Miorim que regou. O cara mandou superchat aí falando que ele tinha regado. Não, Foi o Miorim que eu regou, estava pô. lá em São Paulo para debater com ele. Eu estava lá em converso com São o Paulo Miorim. para Eu vou debater marcar com ele. então, hein, com o Miorim. A E aí gente já foi marcou desmarcado. muitas coisas com o Não foi Miorim e por não minha veio. Regão. É Ele é sério? Ele é malboro. Sério? Aí, Regão. Ele é malboro. Vamos sentar no sofá, eu vou acabar. Você bate no Miorim que eu bato no Malboro. Malboro é faixa preta taekwondo. Eu Gustavo. Então deixa eu bater no Miorim. Eu debato com quem quer que seja. Claro que eu posso analisar se a pessoa está disposta a debater ou não. E se quiser juntar o grupo de pessoas para debater comigo, sintam-se à vontade também, entendeu? Sério? Pode fazer o comitê do lado, entendeu? Receber ali as contribuições por telefone. Eu Você sozinho, conta 30 tranquilamente. pessoas.